E aí, beleza? Responde pra mim, você sofre de autossabotagem? Fala pra mim, olhando nos meus olhos azuis. Porque se você tem esse problema, eu vou te ajudar a lidar com esse assunto, tá? Eu peço que você fique até o final do vídeo, porque no final eu vou te sugerir uma experiência que vai fazer você sair do lugar em busca de um resultado melhor, né? E tratando de uma vez a autossabotagem, tá bom? Então fica aí. Mas vamos lá, você sabe me dizer por que existe a autossabotagem? Por que você se sabota diante de alguns projetos que você tem e que você faz um planejamento bacana e não começa? Você tem uma série de situações em que o seu self 1 ou self 2, eu não sei como é que você trata isso internamente, ou seu diálogo interno, ele fica a todo momento dizendo não faz agora, fica procrastinando e deixando para depois. Sabe por que isso acontece? Porque você simplesmente não conhece a regra. E quando você não sabe agir, você se perde diante das oportunidades que tem pela frente. Eu sei que você não conhece a engenharia do seu cérebro, mas eu vou te ensinar. Se sabotar é um efeito, ou seja, é o efeito de pessoas que não têm força de vontade suficiente. É só você seguir o circuito certo e você vai aprender como lidar com isso. Você já assistiu aquele tipo de filme em que o mocinho fica indeciso entre cortar o fio azul ou o fio vermelho? Certamente sim. Então o que acontece? Aquele momento de indecisão para quem está assistindo é foda, você acaba ficando exaltado diante daquela polêmica toda, daquela pressão, mas o cara que está ali, julga-se que seja um especialista, né? Ou o cara, ou a moça, enfim. Mas o que eles precisam saber de fato é sobre o circuito, ou seja, se eles não souberem que fio cortar, se lascou. Assim também acontece na acupuntura. Você deve conhecer como funciona, aquele monte de agulhinhas, né? Ela vai lá e coloca no lugar certo e passa a criar um efeito de algo ou desaparecer com algum efeito de uma doença, de algo do tipo. É o seguinte, você quer acabar com a autossabotagem? Aumente a sua força de vontade. Simples assim. Presta bem atenção, eu vou te falar 3 coisas que vão te ajudar bastante e vão mudar esse cenário de autossabotagem que você vive hoje. Presta bem atenção. A primeira coisa é você aprender a controlar a sua língua. Isso mesmo, essa língua grande que fica dentro da sua boca. Na língua existe um grupo muscular de 17 músculos, você sabia disso? São 17 músculos, é músculo pra caramba. E esses músculos compõem toda a formação da língua, olha que incrível. Por isso eu vou repetir, toma cuidado com a sua língua. No livro de Tiago na Bíblia existe um versículo que fala sobre a língua e diz o seguinte, que a língua é como um leme de um navio. Olha, um leme de um navio. Então olha só, o leme é pequeno diante do navio inteiro. Então assim, é uma coisa de louco. Ele é pequeno em termos de proporção, né? Se comparado ao tamanho do navio. Mas consegue fazer uma desgraça, porque ele direciona o navio para onde ele quer, com base na vontade do piloto. Eu repito, cuidado com a sua língua. Cuidado com a energia que você tem gastado falando mal dos outros. Cuidado com o que você tem falado de modo negativo de si mesmo, sabe? A 4 cantos. Você consegue entender que pode sair de você vida ou morte, dependendo de como você usa a sua língua? Isso através das palavras que você tem declarado? Você pode mudar esse cenário, tá? E depende unicamente de você. A segunda coisa que você deve saber é sobre os impulsos sexuais. Entenda que o impulso sexual não tem a ver somente com o ato sexual em si, mas sim com todo o encadeamento de energia que você tem no seu corpo. Não é só um ato libidinoso, como boa parte das pessoas pensam, não. Não mesmo. Quando falamos sobre impulso sexual, o pessoal já pensa em, não, é o ato sexual em si, né, copular. Não é isso. O impulso sexual é tudo aquilo que deixa você atraente. Entenda isso. É tudo aquilo que faz gerar valor em você. É até mesmo os pensamentos que você tem e a energia que você gasta com eles. Então o que eu vou te pedir, analisa as suas ações. Há um estudo que diz que quando você se deixa envolver e praticar o impulso sexual, você entende o que eu digo? Você acaba perdendo cerca de 25 a 30% das suas energias. Então, cara, por favor, dedique esse tempo e prende essa energia em coisas que são realmente produtivas. Beleza? Até agora nós falamos de 2 situações que envolvem autossabotagem. A primeira foi a língua, né? E a segunda são os impulsos sexuais. A terceira coisa são os alimentos. Pois é, os alimentos. Eu te pergunto, o que você tem ingerido? As coisas que você come podem determinar muito de quem você é. Você sabia disso? Se você come pizza todos os dias, você vai ter o corpo proporcional a quem tem esse tipo de hábito. O corpo relativo a quem tem esse tipo de hábito. Ou seja, uma pessoa um pouco acima do peso, ou muito. Por outro lado, se você tem uma alimentação balanceada, o seu corpo vai dizer isso também. E você já parou para pensar nos alimentos que você ingere que vêm de outras pessoas? O que pessoas servem como alimento, ou comer certos conteúdos, não sei se você sabe disso, tá? Mas
para 80% dos casos, acabam gerando problemas emocionais. Isso é pesquisa. E isso é resolvido tão simplesmente, sabe? Você fazendo gestão da sua alimentação, sem ficar recebendo a todo momento as que as pessoas põem na tua mesa, você vai lá e come e pronto. A comida física em si, ela gera um impacto muito grande no seu corpo, certo? Mas a comida emocional, ela pode te destruir. Então, é um tipo de bloqueio que você tem que tratar urgentemente, porque isso acaba se tornando uma autossabotagem. Você não tem controle sobre os seus olhos, você vê que quer comer. Eu tenho um conhecido que ele janta na casa dele, aí passa na minha casa e se a gente oferecer para ele vai comer de novo. Sai da minha casa, vai para uma outra, oferece, ele come de novo, ou seja, é compulsão. Ele sabe que precisa se comportar com relação a esse ponto, ele sabe que precisa fazer exercício, mas ele não consegue, ele se auto-sabota ao tempo inteiro. E tem alguns casos, tá, de autossabotagem e você precisa diminuir a dopamina no cérebro e muitas vezes é necessário que você faça tratamento. Vá buscar um psicanalista para que ele passe remédio e consiga, de repente, através de um tratamento, diminuir a dopamina que dá essa energia, esse surto de força de querer fazer as coisas que não devem fazer, que acabam resultando na autossabotagem. Você já ouviu aquela frase que você é o que você come? Que você se torna o que você se alimenta? Então olha só, se você tem algum problema com esses 3 pontos que eu falei ainda há pouco, a língua, impulso sexual e alimentação, você pode observar em si mesmo um fator muito interessante. Você certamente experimenta resultados medianos na sua vida. Se você tem 2 desses 3 problemas que eu comentei ainda há pouco, certamente os seus resultados estão paralisados. Agora, se você tem problemas nesses 3 pontos, língua, impulsos sexuais e alimentação, sabe o que você é? Um cadáver que possui um celular e que desperta todos os dias para uma vida improdutiva. Você não tem resultado nenhum. Eu nem sei, e sou capaz até de apostar, você não vai conseguir ver esse vídeo até o final. Porque já foi percebida a questão voltada para a autodisciplina e total ausência de força de vontade. Porque se você realmente está dentro, né, de realizar esses 3 itens, 3 tópicos que eu falei ainda há pouco, né? Língua, impulsão sexual e alimentação, você tem um grande problema de força de vontade e de total ausência de autodisciplina. Solução: organize a sua vida nessas 3 áreas, tá? Nesses 3 bloqueios que acabam sendo fatores de autossabotagem na sua vida. Se você se organizar nesse aspecto, certamente isso vai mudar de vida drasticamente. Você não precisa ser o Homem de Ferro, a Mulher Maravilha, você só precisa entender quem você é. É uma tendência humana as pessoas impedirem o próprio avanço por não saberem quem são. Quando você não cuida da sua vida, você gasta energia com aquilo que não deveria e não tem tempo, portanto, de prosperar. Você entende isso? Você boicota a si mesmo e acaba se impedindo de alcançar os resultados que você deseja. É isso que acontece. Entenda uma coisa, quem odeia resultado não cuida da própria vida e muitas vezes não faz o que precisa ser feito. O que elas fazem normalmente? Se desculpam em suas dificuldades, não gostam de desafio e tudo isso para desviar do foco, ou seja, daquilo que precisa ser feito e acaba entrando numa zona de procrastinação, arrumando desculpa o tempo todo, não faz e acaba se lascando. Beleza, Ed, mas isso tem um nome? Tem. Autocomiseração. Olha, põe na tua cabeça. Pessoas que têm pena de si mesmas não geram resultados. Não crescem, não avançam. Vamos lá. O que você tem que fazer agora? De imediato. Comece reconhecendo as suas limitações, mas não se justificando nelas. Esse pode ser o primeiro passo. O segundo, ame sua vida. E por último, aprenda a amar os resultados. Então, como eu disse no começo do vídeo, eu vou te passar aqui um experimento, uma experiência, tá? Para que você consiga sair do outro lado com os resultados que você deseja sobre essa questão voltada a destravar, tá? Essas suas autossabotagens. Então veja só, o que eu quero que você faça. Escreva 3 ações que você pode mudar a partir de hoje em cada uma dessas áreas. Olha só, alimentação, impulsos sexuais e coisas que você fala. Beleza? Dá uma olhada, eu vou repetir. Alimentação, impulsos sexuais e coisas que você fala. Ou seja, tem tudo a ver com tudo que eu falei ainda há pouco a respeito desses 3 pilares de autossabotagem. Beleza? Então, ó, faz a atividade, faz a experiência. Eu espero estar te ajudando ou te ajudar nesse propósito para que você consiga mudar a sua vida e parar de ficar te sabotando. Beleza? Tamo junto. Ah, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar. Faz esse favor aqui para mim e vamos subir esse vídeo para ajudar o máximo de pessoas possível. Show? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!